muito bem-vinda, eu sou Eleonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho sobre os conteúdos de raciocínio lógico matemático que vão ser cobrados na prova da Embel. Nesse concurso que saiu aí, não era tão esperado, mas é um bom concurso pra gente fazer, pra gente estudar, o número de vagas é bem legal. Acompanhe aqui comigo que eu vou ler exatamente o que está aqui, é o que está no edital, eu copiei e colei. Eu vou te explicar o que você deve estudar, o que você deve esperar da FGV quando ela colocou esse edital e depois vou resolver algumas questões, exemplos de questões da FGV, escolhi questões recentes aqui para você entender a forma de se preparar, começar a se preparar e conquistar a sua aprovação. Vamos lá? Primeira coisa que a gente tem aqui, ó, proposições, conectivos, equivalências, quantificadores e predicados. Isso aqui é o raciocínio lógico matemático. Quem já estudou o raciocínio lógico matemático vai saber o que eu estou falando. Estou falando de proposição, conectivo, tabela verdade, os quantificadores, todo, algum, nenhum. Se você já estudou o raciocínio lógico, você já está lembrando o que é isso. É importantíssimo. FGV sempre cobra raciocínio lógico quando está no edital, esse raciocínio lógico matemático. Se você nunca estudou raciocínio lógico matemático, se você não faz ideia do que eu estou falando, é importantíssimo que você faça um curso de raciocínio lógico. Não é a nossa lógica natural, é a lógica matemática. Tem uma série de regras aí que você precisa conhecer. Joia? Vou seguindo aqui. A gente tem conjuntos em suas operações, os diagramas lógicos, são queridinhos da FGV também. Números inteiros, racionais, reais e suas operações. Porcentagem. O que ele está falando aqui para você, ó, é para você estudar frações e números decimais. Basicamente é isso. Eleonora, as operações? Sim, mas principalmente probleminhas. Aqueles probleminhas mesmo de quando a gente está aprendendo frações na escola, bem criança mesmo. A FGV gosta de questões contextualizadas. É importante você treinar isso. Leonora, mas é coisa de ensino fundamental. Mas tem muito tempo que você estudou isso, não estudou mais, eu te garanto que você não lembra como que faz essas questões. Não é um assunto difícil, mas você precisa rever. Joia? Vamos seguindo aqui. Proporcionalidade direta e inversa, o que ele está falando aqui pra gente, ó, regra de 3. E aí ele não especificou se é simples ou se é composto, então a gente vai ter que estudar as duas. Medidas de comprimento, área, volume, massa e tempo. Unidades de medidas. Passar de metro para centímetro, de quilômetro quadrado para metro quadrado. Então, ó, unidades de medidas, essas transformações. Importantíssimo, principalmente quando a gente vai estudar a geometria. E tem geometria aqui no edital. Provavelmente essa questão vem aí atrelada a uma questãozinha de geometria. Joia? Vamos seguindo. Próximo item que a gente tem aqui, ó. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. Dedução de novas informações das relações fornecidas e a avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Vou continuar e aí eu faço um comentário geral. Compreensão e análise lógica de uma situação, utilizando as funções intelectuais, raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, reconhecimento de padrões, orientação espacial e temporal, formação de conceitos e discriminação de elementos. Esses dois parágrafos aqui, eles são muito comuns em provas de concurso público. Isso é o raciocínio lógico mais intuitivo. O raciocínio lógico que todo mundo imagina que é o raciocínio lógico, que é a interpretação, que é a dedução. Isso é possível estudar? Sim. Isso é comum em provas de concurso público? É comum. Mas o principal, ó, é esse primeiro tópico aqui, que é uma parte da matemática que, em geral, a gente não aprende na escola, a gente não aprende no ensino fundamental, no ensino médio, e que você precisa fazer um curso para isso. Então, é importante. Eleonora, como que eu estudo essa outra parte da lógica, essa lógica mais intuitiva, mais dedutiva, que é a parte de sequências, de observar padrões? Como que a gente estuda isso? Treinando.
vendo questões resolvidas e aprendendo alguns macetezinhos. Não tem uma teoria para te ensinar, mas tem alguns truques que ajudam muito. Eleonora, isso é uma questão muito forte para a FGV? Não é. Aparece em provas? Aparece. Mas se eu tivesse que escolher entre uma questão de proposição, tabela verdade e uma questão dessa parte da lógica, com certeza eu ficaria com as proposições e com as tabelas, tá? Que é o raciocínio lógico matemático, as regrinhas que a gente precisa estudar. Então é importante dar uma olhadinha nisso. Seguindo aqui, compreensão de dados apresentados em gráficos e tabelas. Então, estudar o basicão da estatística, tá? Essa parte de gráficos e tabelas, geralmente, ela vem embutida com outros assuntos, numa questão de porcentagem, de probabilidade, de frações. Dificilmente vem uma questão simplesmente para a gente interpretar. Geralmente vem atrelada a outras operações, principalmente a porcentagem. Joia? Seguindo aqui, problemas de lógica e raciocínio, que está tudo a ver aqui com esse item anterior. Problemas de contagem e noções de probabilidade. Esse assunto, probabilidade, é um assunto coringa para provas de matemática, para provas de raciocínio lógico. Toda pessoa que vai fazer concurso tem que estudar 2 itens na matemática, porcentagem e probabilidade. Eles são grandes aí para as provas, a maioria das bancas usam isso, usa quando cobra o raciocínio lógico, usa quando cobra a matemática. São 2 assuntos que combinam muito bem. Dificilmente um edital vem pedindo porcentagem e probabilidade e não vem uma questão dessa parte. Então é um assunto que precisa estudar. Eleonora, análise combinatória e probabilidade é um dos assuntos mais difíceis da matemática. Sim, mas em geral as questões de provas de concurso não vem a parte pesada da análise combinatória, a parte pesada da probabilidade. Vem o básico, eu falo assim que é o feijãozinho com arroz ali da análise combinatória e da probabilidade. É isso que eu ensino nas minhas aulas, é fazer bem o básico. É suficiente para a prova da FGV é mais do que suficiente. Joia? Vamos seguindo aqui. Geometria básica, ângulos, triângulos, polígonos, distâncias, proporcionalidade, perímetro e área. Eu ia focar nisso aqui, ó, área de figuras planas. Muito comum e relaciona com esse tópico a gente fazer a transformação de medida. E por último, noções de estatística, média, moda, mediana e desvio padrão, que relaciona bem também, ó, com o tópico de compreensão de dados apresentados em tabelas e gráficos. O que eu tenho para falar desse edital? Muita coisa. Sim, Eleonora, o edital tá grande, muitos assuntos. Verdade, muitos assuntos. Mas ele não pegou assuntos pesados. São assuntos que até a data da prova você consegue estudar, você consegue aprender, você consegue praticar e você consegue tirar uma boa nota na prova. Grande aqui tem um raciocínio lógico. Se você nunca estudou o raciocínio lógico, você vai perder um tempinho com esse estudo. Mas os demais tópicos são assuntos possíveis de aprender até a prova. O que eu chamo de assuntos possíveis? Assuntos fáceis. Eu vou te explicar a teoria, a gente vai resolver uns exemplos, eu vou resolver umas questões de prova, você vai fazer junto comigo, você vai entender e é isso daí mesmo. Não tem muita surpresa na prova. Se você aprendeu a fazer ali, se você entendeu a resolução dos exercícios, lá na hora da prova ele muda o número, ele muda o contexto, mas a ideia é a mesma. Eu gosto muito desse tipo de questão porque você consegue de fato se preparar. Você não tem que estar preparado para adivinhar coisas na prova. Vai ser dentro do que você estudou. Então é um ótimo edital para a gente estudar. Eu quis explicar como que funciona o edital. Muitas vezes o aluno não sabe como se preparar para a prova. É interessante você fazer isso. É interessante você tentar estudar todos os tópicos do edital, se organizar para isso. E é super importante você baixar provas anteriores, pegar provas anteriores com editais semelhantes e resolver questões. Você mesmo começa a perceber o que é mais ou menos comum na prova, o que você tem que dedicar mais e o que você não precisa dedicar tanto. Isso é super importante. Para ilustrar isso, trouxe 4 questõezinhas, todas da FGV. Peguei questões de provas mais recentes para a gente ver como que é o estilo da banca, como que ela está trabalhando, para você já ir direcionando os seus estudos e entender melhor essa explicação do edital. Vamos lá?
Primeira questão que eu trouxe aqui, trouxe dessa parte do raciocínio lógico matemático. Considere a sentença: se João gosta de goiaba, então gosta de abacate. Uma sentença logicamente equivalente à sentença dada é, equivalência. Muito comum, assunto muito comum em raciocínio lógico. Eu costumo dizer que se a gente pega um edital, tem raciocínio lógico matemático, e na prova não caiu equivalência, não caiu negação, não caiu raciocínio lógico na prova. São as questõezinhas da moda do raciocínio lógico, são os que a banca tem cobrado. É um assunto simples, foi o que eu te falei, você precisa de uma aula disso, você precisa fazer um curso em relação a isso. Mas é um assunto simples, que você aprende rápido, tem uns decorebas, mas que são simples de gravar e que te garante a questão. Você aprendeu, você fez o decoreba necessário, você praticou, pode cair qualquer questão de raciocínio lógico na prova que você acerta, tá? Isso é uma questãozinha aqui. Para quem não estudou, eu vou deixar aqui na descrição a minha aula que fala sobre equivalências lógicas. Mas aqui eu vou fazer mais rapidinho, senão o vídeo fica muito extenso, muito cansativo pra gente. O que eu tenho? Uma equivalência da condicional. Meu conectivo é o sim, então. Minha primeira proposição eu vou chamar de P, é o João gosta de goiaba. Minha segunda proposição eu vou chamar de Q, é o João gosta de abacate. Então eu quero uma equivalência para condicional. Lembra que a condicional tem duas equivalências. Uma mantém o mesmo conectivo e a segunda opção troca de conectivo. Eleonora, qual que eu vou fazer, qual que eu vou decorar para a prova? As duas. Não tem como adivinhar qual das duas vai aparecer na sua prova. Uma delas vai aparecer, mas a gente não sabe qual aparece mais ou menos. A gente não tem esse padrão. Então tem que aprender as duas formas. O que significa isso? Não P, eu vou aqui primeiro, não Q, então não P. É a gente mudar a ordem. Se, olha o que acontece, eu vou negar aqui, só que eu vou abreviar aqui, não gosta de abacate, vou colocar o não abacate, para não ficar escrevendo muito. Então, não P. Quem que é a proposição P? Gosta de goiaba. Vai ficar não gosta de goiaba. Vou abreviar aqui. Procura aí, vê se nas opções tem, João não gosta de abacate, João gosta de abacate. Não, só podia ser a B e a C, e nenhuma das duas satisfez a condição ali. Vou para a segunda opção. Essa aqui foi a minha primeira, vou à segunda. Tem que ser ela. Qual que é a segunda? Eu não começo com sim, então. Quem que eu vou ficar aqui? Não P, então eu vou colocar João não gosta de goiaba. Eu troco o conectivo sim, então, pelo ou e repito a segunda. Observa que aqui, eu não mexi. Gosta de abacate. Abacate. Essa opção tem que ter. Se não tem a primeira, tem que ter a segunda. Tá lá na primeira, João não gosta de goiaba ou gosta de abacate. Negou a primeira e repetiu a segunda. A alternativa certa é a alternativa A. Se você já estudou raciocínio lógico e já aprendeu, se estudou comigo, então, eu tenho certeza que você achou essa questão super fácil. Se você nunca estudou, você aprende isso rápido, tá? Não deixe de estudar o raciocínio lógico, não deixe de estudar as equivalências. Vamos para a próxima questão. E aí eu trouxe uma questãozinha de matemática. José recebeu uma herança em dinheiro. Desse valor, a quinta parte foi utilizada para o pagamento do advogado e de impostos, e a terça parte do restante foi utilizado para o pagamento de dívidas. A fração do total que restou foi probleminhas com frações. Falei lá no nosso primeiro slide. É simples, mas se tem muito tempo que você não estuda isso, provavelmente você não vai lembrar. Vou resolver aqui de duas maneiras. Você vai falar assim, não acredito que eu não sabia fazer essa questão. Vamos ver ela, Primeira maneira que eu vou fazer aqui, a maneira que os matemáticos gostam. Ele recebeu uma herança e a quinta parte foi para pagar advogados e impostos. Então, eu vou colocar assim, advogados e impostos, ele gastou a quinta parte. Então, vai ser 1/5 da herança que ele recebeu. A terça parte, aí cuidado, do restante, então não é a terça parte do total. Vamos imaginar,
Se ele ganhou R$100 de herança, 20 ele pagou para o advogado e para os impostos. A terça parte do que sobrou é a terça parte de R$80, não é a terça parte do total, não. Como que a gente representa isso? Ó, vou fazer aqui. Se ele gastou 1/5, lembra lá quando você estava aprendendo fração, quando você começou a aprender. A tia lá na escola faz um desenho, ó, divide em 5 partes e colore uma. Não é essa a ideia? Se você coloriu uma, significa que você gastou uma. Sobrou 4 partes. Dá 5. Isso é o que resta. O que ele gastou com dívidas? Ó, com dívidas vai ser a terça parte do que sobrou. Sobrou 4/5. Então, a terça parte de 4/5. De cima com de cima, de baixo com de baixo. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, quanto que ele gastou? Ó, 1/5 com advogado, 4/15 com dívidas. Então, vamos ver quanto que ele gastou no total. No total, ele gastou, ó, 1/5 mais 4/15. Tenho que tirar o MMC. Quanto tempo tem que ser no escuta isso, hein? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, esse aqui foi o gasto dele. Ele gastou 7/15. O que significa isso? É como se ele tivesse dividido a herança dele em 15 partes e 7 partes ele já gastou. Quantas partes que sobram então? 15 menos 7, 8 partes. O que sobra aqui então pra gente? Ó, restou do total 8 das 15 partes. O valor total aqui, ó, D de dado. Então, essa é uma maneira da gente resolver. Eu acho super importante você treinar isso, você acostumar. Mas eu vou fazer de uma outra maneira que muitas vezes o aluno acha mais fácil. E aí, se você achar mais fácil, não tem problema nenhum, tá? Que maneira que é essa, Eleonora? Vou continuar desenhando aqui. Vou voltar, ó. José recebeu herança em dinheiro. Desse valor, a 5ª parte foi utilizado para pagamento de advogados e impostos. Esse desenho que eu fiz aqui. Peguei a herança dele, dividi em 5 partes. A primeira parte aqui, ó, ele gastou com advogados e impostos. E a terça parte do restante. Olha como é que eu vou representar isso. O restante são esses 4 retângulos que eu não colori. Lembra que eles são todos iguais, apesar do meu desenho aqui não ficar perfeitinho, imagina que está perfeito, dividi em 5 partes iguais. Olha o que aconteceu, a terça parte do restante foi pago em impostos. Esse restante aqui, ó, eu vou dividir em 3 partes. Finge que tá igual, tá? Minhas 3 partes. Quando eu faço isso, eu tô olhando para 3 partes aqui, ó. 1, 2, 3. Essa vai ser a minha ideia. Essas são as minhas 3 partes. Ele gastou a terça parte, então ele gastou 1. Então, vamos supor que ele gastou isso aqui, ó. Ele gastou uma parte do restante. Eu vou completar o meu desenho aqui para eu poder fazer a fração. Olha como fica perfeito. No total, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. No total, eu tenho 15 quadradinhos. Quantos que ele gastou? Estou pensando em quadradinhos, hein? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso foi o que ele gastou. Faz a conta pra mim aqui de quanto que sobrou, ó. É quem não tá colorido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sobrou 8 em 15 partes, que é a alternativa dele. Observa como a gente lembrar lá do nosso ensino fundamental ajuda muito a resolver questões. Eleonora, eu posso fazer só isso em todas as questões dar certo? Tem algumas questões que tem mais itens, que tem mais informação e que a gente não consegue fazer desenhando. Mas eu te garanto que esse truque do desenhar, do fazer o desenho ali, te ajuda muito, serve para a maioria das questões e para as questões que não servem, aí ele dá uma luz para a gente conseguir fazer o processo matemático todo. Então ajuda muito, tá? Não deixe de estudar esse tipo de questão, é queridinho de concurso público, essa ideia de gastou uma parte, depois gastou uma parte do restante, muito cuidado com isso, joia? Vamos seguindo. Próxima questãozinha aqui, probabilidade. Para mim, probabilidade é um assunto coringa em provas de matemática. Peter
é um ótimo lançador de dardos. A cada lançamento, a probabilidade de Peter acertar o alvo é de 90%, independente de Peter ter acertado ou não o alvo em lançamentos anteriores. Após fazer 2 lançamentos em sequência, a probabilidade de Peter ter acertado o alvo nos 2 lançamentos é de... Então, vamos seguindo aqui, ó. Ele vai fazer 2 lançamentos e a probabilidade dele acertar é de 90%. Olha como o exercício é simples. A probabilidade dele acertar o primeiro é 90 em 100. Esse aqui é o primeiro lançamento. Ele quer que acerte os 2. A probabilidade dele acertar o segundo, vou chamar esse de segundo aqui, é de 90% também. O fato dele ter acertado o primeiro não interfere em nada o segundo. Ele pode acertar ou errar. Então, 90% para o primeiro, 90% para o segundo. Se eu quero que ele acerte os 2, essa ideia de ambos, acerta o primeiro e acerta o segundo, a gente multiplica essas probabilidades. Vou fazer aqui o E. Quando a gente faz isso, ó, dá para simplificar zeros. Tenho 2 zeros no numerador, posso cortar com 2 do denominador. 9 vezes 9, 81. 100 vezes 1, 100. 81 sobre 100 é o 81%. Já chegamos direto na resposta. Olha que questão simples, foi o que eu te falei. Probabilidade cai muito, mas de uma forma simples. É um assunto complicado, é um assunto que dava para complicar na prova, mas em geral eles não complicam. Isso é uma dica muito boa, é uma estratégia muito boa. Estudar a probabilidade, questões simples, conceitos simples. Observe que a gente não demora 1 minuto para fazer uma questão dessa, se você sabe usar a probabilidade. Joia? Última questão desse vídeo, questão 4, ele fala de média e mediana, moda e média dos números. Importantíssimo e simples de fazer. A média e a moda única dos inteiros 2, 4, 5, 7, 7, 8 e n são iguais. O valor de n é... Vamos lembrar o conceito de moda, que é um conceito bem simples que a gente tem. Moda é o termo com maior frequência, é o que mais se repete. Pode usar aquela piadinha ruim, né? O que está na moda é o que mais aparece, mas a ideia é essa mesmo. O termo que mais aparecer, que mais se repetir, é o que está na moda, é a moda da nossa amostra. Vou voltar aqui para a minha amostra, olha o que a gente tem, ó. 2, 4, 5, 7, 8 e n. Quem está mais aparecendo aqui é o 7. Você pode estar até falando assim, mas se o n for um desses números, se ele for 2, vai empatar. Se ele for 4, se ele for algum outro, sim. Mas é por isso que ele fala que a moda é única. Ou seja, vamos supor que fosse 8, só para você pegar a ideia, ó. 2, 4, 5, 7, 7, 8, 8, significa que eu teria 2 modas. A gente fala que é uma amostra bimodal, com 2 modas. É por isso que ele garante que a moda é única. Significa que esse n aqui, ó, não vai ser nenhum desses outros valores. Não vai ser nem 2, nem 4, nem 5, nem 7, nem 8. A gente já consegue até, ó, eliminar essas opções aqui, porque a moda tem que ser única. Ou seja, para fazer moda, ó, não precisa fazer conta não. A moda ali 7 é o termo que mais repete. Ele falou que a média e a moda são iguais, então vou calcular a média. Média aritmética simples, soma tudo, 2 mais 4, mais 5, mais 7, mais 7, mais 8 e mais n. Eu tenho então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Divido por 7. Média aritmética simples. Quando eu faço essa soma aqui, eu chego em 33 mais n dividido por 7. Essa é a média. Não consigo melhorar muito mais do que isso não, porque a gente está dependendo do n. Mas ele falou que elas são iguais, então eu só vou igualar. 33 mais n sobre 7 é igual a 7. 33 mais n é igual a 7 vezes 7, 49. O n vai ser 49 menos 33. 49 menos 33, 16. Essa é a nossa alternativa certa. Novamente, observa que são questões simples. Não são questões muito elaboradas, muito difíceis, assuntos muito difíceis. São assuntos básicos.
É lógico que a gente precisa estudar, tá? Mas são assuntos básicos. Então, eu vou parar por aqui. Não deixe de estudar para esse concurso. É um bom concurso, tem umas vagas legais, tem uns cargos muito interessantes. É difícil vir outro concurso, demora vir outro concurso como esse. O assunto de matemática não está pesado, apesar de ter raciocínio lógico nos cargos, não está pesado. É possível estudar, é possível gabaritar essa prova. Bom, se você quer ser meu aluno, se você quer receber mais informações sobre o curso, não deixe de acessar esse link que está aqui embaixo. Um abraço, bons estudos e eu te espero no meu curso.